exaltar e engrandecer teu nome. Tu és Senhor de tudo que eu sou. Recebe o meu louvor. Recebe o meu louvor. Esse é um trechinho da música Pra Te Adorar, que foi a música que nós lançamos recentemente um vídeo. E foi essa música que deu nome ao nosso ministério. E ela resume todo o nosso ofício ali no Ministério Pra Te Adorar, que é adoração a Deus. E é sobre esse tema que eu gostaria de fazer algumas considerações com você nesse momento. Você que trabalha na área de adoração ou que quer trabalhar. E para que você tenha confiança no que eu vou te falar, eu lido com adoração há mais de 30 anos que eu trabalho na área de adoração. E nada melhor do que a palavra de Deus para falar sobre adoração ao Senhor. E eu escolhi 3 personagens bíblicos para retratar um pouquinho a adoração para nós nesse momento. E o primeiro personagem que eu escolhi foi Abraão. Por que Abraão? Abraão não era músico, Abraão não era tangedor, não era cantor, mas Abraão foi um homem que no seu dia a dia, ele parava o que ele estava fazendo para levantar altares de adoração ao Senhor. Adoração a Deus, na vida de Abraão, estava no seu dia a dia. Ele era um adorador. Ou seja, para ser um adorador não precisa necessariamente ser um músico. Nem todo adorador é um músico, como nem todo músico é um adorador. E assim foi Abraão. A adoração a Deus estava na sua vida. Ele foi um adorador a Deus. No seu dia a dia, ele estava levantando altares de adoração ao Senhor. Que a adoração a Deus seja assim em nossa vida, não somente um momento ali no domingo à noite, ou num culto, ou numa reunião, mas que a adoração a Deus esteja no nosso viver, no nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer, que nós possamos estar levantando altares de adoração ao Senhor, como fez Abraão. E o outro personagem bíblico que eu gostaria de falar é sobre Caleb. A Bíblia diz que Deus fez morrer uma geração de homens e mulheres para que somente Josué e Caleb pudessem entrar na terra prometida. E por que Caleb foi escolhido? A Bíblia diz que Caleb foi fiel a Deus de todo o seu coração, ou seja, a fidelidade era um forte na vida de Caleb. Será que eu e você somos fiéis a Deus em nossos lares? Somos fiéis a Deus com os nossos maridos, com as nossas esposas? Somos fiéis a Deus com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, com o nosso chefe, com o nosso pastor? Muitas pessoas sobem no altar de Deus com a vida destroçada, estão lá adorando ao Senhor. Mas a Bíblia fala que quando você for ofertar ao Senhor, fazer uma oferta de adoração a Deus, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, é para você deixar a oferta quietinha lá e primeiro se reconciliar com seu irmão e depois voltar a oferecer a oferta. Ou seja, nós temos que ter uma vida de fidelidade para com as pessoas que nos rodeiam e que isso seja feito de todo o nosso coração. E essa fidelidade inclui o quê? A verdade, inclui respeito, inclui um bom relacionamento. Que o mundo possa ver as nossas boas obras e glorificar a Deus por nossas vidas. Que nós tenhamos uma vida de verdade, uma vida de fidelidade para com Deus e para com os nossos semelhantes. O outro personagem bíblico é Josué. Quem era Josué? Era o auxiliar de Moisés. E nós vemos aqui o auxiliar de Moisés tomando o lugar do próprio Moisés na condução do povo de Deus à terra prometida. E por quê? Moisés não era o líder? Moisés não era um homem que falava com Deus face a face? Moisés não foi considerado um dos maiores profetas de nossa história, ou o maior? Mas acontece que Moisés, por causa de um momento em que ele deixou de santificar o nome do Senhor à frente dos israelitas, em que ele deixou de reconhecer a soberania de Deus, por causa disso, ele não entrou na terra prometida.
e o seu auxiliar que assumiu aquela condução. Muitas vezes, por causa de uma atitude nossa, de um momento, nós deixamos de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Deixamos de dar glória a Deus. E por causa disso, Deus está escolhendo auxiliares, está tirando os titulares, escolhendo os pequeninos que glorificam a Deus e que reconhecem a sua soberania em todas as situações, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Queridos, que nós venhamos a sermos verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, que nós possamos ter uma vida de adoração e não somente um momento ali em que nós subimos no altar para adorar a Deus. Segundo, que nós possamos ser fiéis a Deus em toda a nossa maneira de viver e com as pessoas que nos rodeiam. E em terceiro, que nós possamos reconhecer a glória de Deus em todos os momentos e que possamos dar a Ele a glória e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é soberano. Essa é a minha reflexão para você sobre adoração. Que Deus te abençoe e que Deus venha achar em mim e você verdadeiros adoradores.